Então, com votos de muita paz, convidamos Cláudio Macedo para expor seu trabalho. Prezados irmãos, caríssimos confrades, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa, quando aqui nos reunimos com um propósito único de fazer o bem, de receber o bem, praticar a caridade e receber a caridade. Como nós ouvimos o músico nessa tarde, mais uma vez, inspirado, esta prece é para Jesus, o amigo e irmão. Então, nossa tarde é mais uma vez estar conectados com Cristo, para o Cristo e sempre com Cristo. E de avante e divulgar o Evangelho por todas as formas que sejam possíveis. Rogamos ao benfeitor espiritual da nossa casa envolver cada um de nós que aqui estamos encarnados, bem como envolver os espíritos que aqui também se encontram, tanto quanto nós, ansiosos pelo socorro, ansiosos pela assistência, ansiosos pelas energias benfazejas e transformadoras. No último dia 18 de abril, nós acompanhamos o Mundo Espírita comemorou mais um ano de publicação de O Livro dos Espíritos, que é um livro que é um divisor de águas na construção de um mundo melhor. Porque disse João, repetindo Jesus, se me amais e guardais os meus mandamentos, eu vou ao Pai e rogarei ao Pai para que vos envie um Espírito Consolador, para que esse Espírito Consolador, ficando convosco, vos fale sobre tudo aquilo que eu já tenho dito, vos faça lembrar aquilo que foi esquecido e vos faça entender, compreender e saber das coisas que, por ora, à época do Cristo, ainda não era possível entender. Essa tecnologia nova aqui, eu preciso de socorro. Pronto. Ao falar de Espiritismo, necessariamente para aqueles irmãos que, porventura, não estejam ainda habituado com a doutrina, sempre vamos usar o nome do codificador Allan Kardec, que tem como seu primeiro nome Hipólito Leon Denisard Rivail, que mudou o nome sob a orientação dos benfeitores espirituais, considerando que Allan Kardec, ao seu tempo, século XIX, era uma das maiores autoridades intelectuais da França. E para que a obra, ele faz esse comentário sempre, a obra não sofresse nenhum tipo de prejuízo relacionado ao seu nome, então ele adota esse pseudônimo de Allan Kardec, o nome que ele havia, numa encarnação 500 anos antes de Jesus, vivenciado essa experiência. Então, Allan Kardec nasceu em 1804, faleceu em 1869. Kardec foi uma grande autoridade da área da educação na França, foi autor de diversas obras, tradutor de muitas outras, e nós o conhecemos, nós do Movimento Espírita temos essa intimidade com essa grande personalidade do século XIX, o qual nós chamamos de Allan Kardec. As obras principais de Allan Kardec são justamente as obras da codificação, que nós vamos dar uma pincelada daqui a pouco. Ao falar de Espiritismo e da contribuição que o Espiritismo traz para a sociedade, me vem a seguinte reflexão, para que cada um possa fazer a sua análise. Qual é a contribuição que o Espiritismo faz na minha vida? O que foi que, a partir da aceitação da doutrina, dos postulados espíritas, que encaminhamento eu dou, ou eu dei, ou eu darei à minha vida? Os meus passos, seguindo os passos de Jesus, à luz da codificação espírita, o que é que na minha vida modificou? Os espíritos têm dito que todos nós, nessa trajetória da evolução espiritual, aprendemos com a doutrina, outras doutrinas anteriores ao espiritismo, a exemplo dos movimentos cristãos, eles sempre defendem a ideia, a tese do espírito. Mas a tese espírita, para o espírito, é que o espírito foi criado num dado momento por Deus. Nós não sabemos quando, mas nós fomos criados. Esse espírito foi criado simples e ignorante. E o objetivo da criação do espírito simples e ignorante
é para que com os próprios esforços, para com o próprio desdobramento das suas escolhas, nós possamos alcançar a evolução espiritual. Neste exato momento, para nós que aqui estamos encarnados, nós somos um espírito vivendo uma experiência material. Nós aqui estamos vivendo uma experiência física. Portanto, nós estamos reencarnados, ou seja, entramos novamente no corpo. Por que nós entramos novamente no corpo? Porque é através da experiência da reencarnação que o espírito tem a oportunidade de submeter-se às provas necessárias para comprovar o seu aprendizado. Um outro aspecto da reencarnação é que, pelo processo da reencarnação, o espírito também vai corrigir faltas que foram cometidas em existências anteriores. E um outro aspecto é que o espírito tem a oportunidade de aprender coisas novas. A cada nova existência, nós estamos aprendendo novas coisas. Nós ouvimos Wagner comentar, o espírito, ele não retroage, o espírito não volta ao tempo. Se nós estudarmos as teorias espiritualistas egípcias, e algumas delas hindus, e algumas africanas, embora o Egito fique no continente africano, algumas teses vão defender que nós, se não cumprirmos aquelas orientações determinadas pela divindade, é possível que a gente reencarne depois no animal. Nós não vamos voltar jamais a reencarnar no animal. A gente já pode cometer até práticas que chegam abaixo dos animais, porque a criatura humana, utilizando o seu livre-arbítrio, faz aquilo que acha conveniente, mas é responsável por suas ações. Mas nenhum de nós vamos jamais voltar às etapas anteriores que já passamos, desde o átomo, desde o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, portanto, já passamos por essa fase. Agora nós estamos no reino hominal, na condição de encarnados, de reencarnados, e estamos avançando para alcançar a condição de angelitude. A angelitude não é uma graça, ela não é dada, ela é alcançada. E é alcançada exatamente pelo livre-arbítrio que o espírito tem para usar da sua liberdade. Lembrando apenas que a liberdade, o livre-arbítrio não é liberdade para agir de qualquer forma, porque existem as leis divinas que são perfeitas, que são imutáveis e que nos enquadram. A lei ela é perfeita, porque foi criada por Deus, que é um ser perfeito. E ao criar a lei, o objetivo da lei não é privilegiar a criatura humana, mas é manter a ordem do universo. E nesse universo nós estamos, porque o universo é formado, conforme Allan Kardec conversando com os espíritos, o universo é formado por Deus, pelo espírito e pela matéria. Então nós, espíritos, nós somos partes constitutivas do universo. Esse saber, essa compreensão, vem exatamente nas obras básicas da codificação. Iniciando pela primeira obra, embora a gente possa ler qualquer outra obra, seria interessante, didaticamente é importante, conhecer a doutrina a partir do alicerce da obra, que é exatamente o Livro dos Espíritos. Na sequência, nós temos o Livro dos Médiuns. Depois do Livro dos Médiuns, nós teremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta obra da codificação, nós vamos encontrar o livro O Céu e o Inferno. E a última obra do alicerce da codificação é exatamente o livro A Gênese. Do livro A Gênese, Kardec vai discutir a origem do indivíduo. Do Livro dos Espíritos está contido todas as outras obras. E as outras obras contêm o Livro dos Espíritos. Para entender essa filosofia nova, é preciso criar gosto, ter vontade e disciplina para conhecer a doutrina. Kardec perguntou aos espíritos o que era o espírito, e os espíritos responderam que o espírito é o ser inteligente do universo. Se uma questão de terminologia, se para nós basta entender que o espírito é uma centelha, que o espírito é uma luz, isso os espíritos disseram a Kardec, pouco importa. Importante é entender que o espírito é o ser inteligente que habita o universo. Ora, no corpo físico,
mais vezes no plano espiritual. Onde é o plano espiritual? O plano espiritual é essa dimensão que está. Nós estamos na dimensão espiritual? Estamos. Porém, os nossos sentidos não são treinados do ponto de vista físico para perceber a realidade do mundo espiritual. A própria dimensão material está também conectada com a dimensão espiritual. Jesus dizia: quem tiver olhos de ver, veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça as verdades, as realidades que são do plano espiritual. E nós estamos constantemente encarnados, interagindo, agindo, sofrendo a influência dos espíritos, e os espíritos agindo e interagindo conosco, que estamos na dimensão espiritual, da questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. Ao que os espíritos vão dizer a Allan Kardec, que os espíritos nos influenciam tanto, que muitas vezes são esses espíritos que chegam a nos dirigir. A partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai discutir a escala espírita e vai apresentar, didaticamente, para a nossa melhor compreensão, essa ordem. Essa ordem absoluta, apenas a primeira ordem absoluta. É quando se alcança a condição de espírito puro. Estando ali na condição de espírito puro, não tem mais nenhuma impureza. Abaixo da primeira ordem, nós vamos encontrar espíritos bons, vamos encontrar espíritos sábios, vamos encontrar espíritos benevolentes, porém esses espíritos, eles ainda, por várias razões, necessitam reencarnar. Eles estão sujeitos ainda à reencarnação. Na primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros, não há mais nenhuma necessidade de reencarnação. Na terceira ordem, coincidentemente ou não, estão na base da pirâmide da evolução espiritual, estamos nós. Nós fazemos parte da terceira classificação dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos. Qual é a característica da classificação dos espíritos? Na terceira ordem, infelizmente, lamentavelmente, mas ainda há tempo, como Wagner disse, é só não parar. É persistir, insistir e não desistir. Avançar sempre. Na terceira ordem, nós temos espíritos imperfeitos. A característica nossa de espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre nós. Nós ainda temos um atrativo, um magnetismo muito grande para permanecer na dimensão das vibrações mais grosseiras da matéria. Na segunda ordem, essa influência é mais sutil e o espírito domina muito mais. Na primeira ordem, a matéria não exerce nenhuma influência sobre a vontade dos espíritos. E a característica nossa, estando aqui na condição de espíritos imperfeitos, é essa predominância da matéria sobre o espírito, e algo que é lamentável, mas me parece que quando a gente toca nesse assunto, a gente já começa fazendo uma terapia em grupo. Então nós estamos pensando juntos. Nós gostamos do mal. Alguém pode daí se defender ou não, Deus me livre. Eu também vou fazer a mesma coisa. Eu grito do mesmo jeito, Deus me livre. Mas é só pisar no calo para a gente saber se de fato nós já temos esse domínio ou não. É só mexer nos interesses, que é a questão do ego e do orgulho. É que ele coloca o orgulho e o egoísmo e todas as más paixões que eles são consequências dessa condição que ainda nos encontramos, mas que nós estamos avançando lentamente e nós vamos sair dessa situação. Então, Kardec está chamando a atenção, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles. Quanto mais evoluídos, quanto mais desapegados à matéria, mais o espírito vai se distanciando das reencarnações, porém são necessárias. E semelhante à condição nossa de encarnados, nós habitamos planetas, nós habitamos orbes, em conformidade ao nosso grau de evolução. Nenhum de nós, disse o Espírito Emmanuel, que aqui estamos nesta tarde, nenhum de nós habitamos a Terra quando ela também estava na condição de planeta primitivo. A Terra já foi um planeta de primitivo, onde aqui habitou espíritos primitivos. Nós vivemos nossas experiências como espíritos primitivos em outros globos. Não foi aqui no planeta. Por que gosta de chamar atenção sobre isso aqui?
E aqui podia me ajudar mais, né, Wagner? Ele vai ter que voltar. Ele manda em mim ou eu mando nele, Wagner? Setinha pra cima, Wagner. Ele não quer me obedecer, não. Mas espera aí que eu vou dar um enter aqui. Tá, eu sei por quê. É porque aqui vai passar os outros planetas. Vão passar os outros planetas pra gente ver a animação, tá? Mas deixa aí. Isso é prova que nós ainda estamos aí presos aqui. Ele tinha que avançar. Para mim não está avançando aqui, não. Então, depois de sair do estado de provas, de expiações, nós vamos avançar para a condição de regeneração. A sua responsabilidade, viu? Sim, sim. Olha lá. Vou confiar a você essa matéria. Deixa assim. É porque ele tinha que avançar aqui. É por causa da versão. É uma animação, no caso. É a versão do Windows do Office. Não deve ter ativado a animação, mas ela passaria aqui. Deixa ela sem passar. Deixa ela aí. Deixa assim. Isso é parte do processo evolutivo. É porque vai, não ter, ao invés de ver, não ter que... Tá vendo? Valeu a pena, não foi? Então, para a gente ver aqui, ó, que nós estamos em processo ascensional. Nesse momento, nós estamos vivendo na Terra a condição de provas e de expiação. A característica nossa qual é? O orgulho, o egoísmo, o gosto pelo mal. E quando eu falo isso assim, não me chamou para falar o gosto pelo mal, não, porque eu estou incluso nesse trem. Né? Deus tem misericórdia, ainda bem que o trem é grande, cabe todo mundo. Mas é exatamente porque nós precisamos avançar e existe um convite da espiritualidade que o planeta Terra não ficará mais na condição de provas e expiações. E os habitantes desse planeta terão que tomar uma decisão. Ou avançam para permanecer aqui na condição de espíritos melhores, ou serão convidados a deixar o planeta. E esta mensagem, ela já nasceu lá com Moisés, quando Moisés traz a ideia dos 10 mandamentos, com Abraão, quando Abraão trouxe a ideia de um Deus único. O processo de transição, ele é longo. Ninguém pode alegar, eu não tive tempo, eu não sabia, eu estava ocupado, aquilo, lá, isso. Essa questão não vai existir. Quando chegar o momento, que momento é este? Nós não sabemos. Que dia vai ser? Nós não sabemos. E porque nós não sabemos, vamos lembrar da mensagem de Emmanuel. Emmanuel diz, cuide do corpo, cuide da vida, como se você nunca fosse desencarnar. Mas cuide da alma, cuide dos valores espirituais, como você fosse desencarnar amanhã. Então o negócio é apressado. A gente precisa cuidar, como Jesus disse, dê a César o que é de César, das providências das coisas materiais, e dê a Deus o que é de Deus, das coisas que têm a ver com as realidades espirituais. Então nós não sabemos o momento. Nós vamos sair da condição de provas e expiação e vamos entrar no mundo de regeneração, onde a característica será uma sociedade fraterna, amorosa. Haverão ainda alguns saindo da curva, sim, mas vai ser um número muito pequeno. Depois de alguns milhares de anos, aqui vivendo nessa condição de regeneração, muitos espíritos, por conta própria, pelo esforço, pelo desempenho, eles também haverão de ser chamados para viver em outros planetas acima da Terra. Nós temos próximos de nós, Bezerra de Menezes, por exemplo, ele já recebeu, assim que ele desencarna, ele recebe uma carta convite, dizendo que se ele não quisesse permanecer aqui, ele não ficaria. Lá na obra Ave Cristo, aqueles espíritos que reencarnaram, uma boa parte deles, na narrativa de há 2000 anos, quando chega na narrativa do livro, há 50 anos depois, Emmanuel faz o prefácio da obra e diz que ali vários espíritos não voltariam a reencarnar na Terra. Foram os primeiros cristãos, a gente chama os cristãos primitivos. Eles foram convidados, depois de alcançar o mérito, a não mais permanecer reencarnando na Terra na condição de expiação e prova. Mas eles iriam reencarnar em outros planetas que são de regeneração. Então vamos lá. Depois disso, a jornada espiritual, ela avança para mundos ditosos, onde reinam as relações amorosas, as relações fraternas, as relações do bem. Porém, de ditosos para baixo, ainda exerce uma influência muito grande a matéria sobre o espírito. Porém, as características morais do espírito, tanto morais quanto intelectuais, habilitam o espírito a superar os atrativos materiais, a sedução que a matéria oferece. Já nos mundos celestes ou divinos,
os espíritos têm total domínio sobre matéria. Os espíritos, inclusive, dizem que o corpo ou o perispírito é muito diáfano, é muito leve, é muito sutil, não tem nada a ver com essas características de funcionalidade do nosso corpo. E agora que nós já conseguimos, que maravilha, a gente conseguiu avançar na transição, valeu a pena existir, né? Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Então vem a questão, qual é a contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade? E eu pergunto, qual é a contribuição que o Espiritismo tem dado para mim, para nós? Qual é a diferença? Kardec teve esse cuidado de perguntar. Lembrar que no século XIX, meados do século XIX, existia um esforço, um empenho intelectual dos pensadores daquela época muito grande, rompendo com a filosofia religiosa. Então, tudo até então era explicado em conformidade com a liderança religiosa, não importava qual era a escola. E os pensadores, os cientistas, os filósofos, os escritores, os músicos, os artistas, todo mundo aborrecido com essa situação, para não usar outras expressões, para não ser chula. Então, o que que Kardec pergunta aos espíritos? O espiritismo tem alguma contribuição a dar para a sociedade, para o progresso da humanidade? Vocês sabem essa questão de cor? Pode parecer uma questão assim bem simplória, mas não é simplória. Allan Kardec chama a atenção que os espíritos chamaram, é que o objetivo desta casa é ela abrir para nos assistir, primeiramente, em nossas dores emocionais, muitas dores materiais, muitos anseios, muitos desejos, dessas relações infelizes que muitas vezes temos com os espíritos. O objetivo dela não é, em absoluto, atender apenas dessas necessidades. Mas o objetivo da casa, do planejamento espiritual, é exatamente que a casa seja um posto avançado de espiritualidade e nos ajude a entender a nossa natureza. E qual é a nossa natureza? A natureza nossa, ela é espiritual. E tomar conhecimento de o porquê que nós nascemos, de onde foi que nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, e o que é que nos espera, nos aguarda quando chegar o final da vida física. Para entender isto, os espíritos de Allan Kardec, o espiritismo tem uma missão. E a missão é destruir o materialismo enquanto filosofia de vida. Porque é esta filosofia negacionista da nossa condição espiritual que é uma das maiores chagas da sociedade. Por que nós sofremos? Questão 917 do Livro dos Espíritos. Lembra da questão? Qual é a causa? É o orgulho e o egoísmo. E esse orgulho e esse egoísmo, ele é reforçado aqui por conta das ideias de que nós não somos espíritos. Essa ideia de não ser espírito nos leva exatamente a concentrar nossa vida apenas na busca das coisas materiais, é claro. Mas se a vida é apenas para ser vivida e gozar a vida, eu vou gozar a vida e vou viver a vida. Essa é a filosofia materialista. Porque ela não vê, não enxerga, não quer ver, não quer enxergar. Mas aí vem os espíritos, relembrando os ensinamentos de Jesus, dizendo que a semeadura é livre. Você pode viver do jeito que você quiser viver. Porém, você vai colher tudo aquilo que você plantou. Herculano Pires afirma que cada pensamento, cada atitude, cada ação nossa repercute em nosso universo espiritual. Então é importante para mim saber que cada ação, cada atitude minha, das coisas mais simples, das coisas mais complexas que eu tenha oportunidade de participar, de agir, de interagir, tudo isso vai repercutir no mundo espiritual. E Allan Kardec aborda muito bem essas questões quando vai discutir no quarto livro da codificação, que é o Céu e o Inferno, quando os espíritos vão falar exatamente da sua condição enquanto encarnados e o que foi que eles escolheram como proposta de vida. Já falei aqui, se não falei, vou repetir, vou continuar falando várias vezes. Duas mensagens importantíssimas. Uma do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a última mensagem que é da Rainha de França. E essa mensagem no capítulo 1 da Condessa Paula. Dois espíritos que reencarnaram na condição de autoridades materiais, de poderes materiais transitórios, de poder de transitar na sociedade com privilégio, e desencarnam. E quando elas desencarnam, elas têm duas experiências totalmente adversas, diferentes. Uma diz que quando chegou no mundo espiritual, imaginou
que até aquele tapetão, não sei se é azul, se é vermelho, quando o rei desencarna, qual é o tapete que eles estendem? Vocês sabem? Eu não sei também, nem se é azul, nem se é vermelho. Então ela imaginou que até aquele tapete, aquela coisa glamourosa, aquelas narrativas religiosas, para quando ela chegar no mundo espiritual ser recebida como uma realeza. Ela diz, que decepção eu tive quando cheguei no mundo espiritual. Porque o mais simples, o mais humilde dos meus súditos estava na condição muito superior à minha. Boa gente ela não era, com certeza. Então, a Condessa Paula faz o inverso lá no livro O Céu e o Inferno. Ela diz, como eu fui feliz quando eu desencarnei. Ao chegar no plano espiritual, eu fui recebida com festa. Ela diz agora por quê? Aí ela faz toda a abordagem, ela descreve o porquê disso. Ela diz, olha, das experiências que eu tive, a maioria delas foi com a pobreza, com a dificuldade material, enfrentando dificuldades e obstáculos. E eu me preparei para ter uma existência de destaque no mundo social. Ela diz, das experiências todas que eu tive, a mais difícil foi aquela que eu tinha poderes materiais. Mas eu utilizei de todos os recursos e possibilidades para reverter os recursos que eu tinha em favor daqueles que sofriam e que padeciam. E o resultado foi exatamente, quando cheguei na dimensão espiritual, o que é que Herculano Pires diz? Cada ação, cada atitude, cada pensamento que eu ajo no mundo material repercute no mundo espiritual. Quando eu tenho a noção de que eu sou espírito, a responsabilidade aumenta, porque eu passo a pensar exatamente nas consequências de minhas ações e atitudes. Então, falando de espiritismo, o que é, afinal de contas, esse espiritismo que foi codificado por Allan Kardec a partir das 5 obras que nós citamos? O espiritismo é, portanto, um conjunto de princípios e leis. Que leis? As leis que regem a vida do plano espiritual. E essas leis, elas foram reveladas exatamente pelos espíritos superiores. E aqui cabe um adendo. Ele está dizendo que foi revelado por quem? Pelos espíritos superiores. Mas não acredita, já é problema seu. O certo é que eles têm autoridade para dizer o que está escrito nos capítulos que vão tratar das leis morais. E está lá no livro dos Espíritos, quem precisa dar uma lida, né? Ter o acesso, procurar se inteirar, compreender, para melhor lidarmos com essas questões relacionadas à doutrina espírita. Então, nós temos essas obras, que é nelas que estão contidos exatamente o princípio dessas leis. O livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, foi lançado em 1857, 18 de abril de 1857. Qual é a essência do livro dos Espíritos? O livro dos Espíritos lança luz sobre a existência humana, com explicações lógicas para os variados questionamentos do homem, até então sem resposta. Não tinha resposta? Não tinha resposta. Não é? Algumas áreas aqui tocavam na situação, alguém dizia que ao desencarnar, ao morrer, para onde é que nós vamos sem o conhecimento da doutrina espírita? Vocês se perguntaram antes? Sem a doutrina espírita? E com a doutrina espírita nós temos passaporte garantido? Sem a doutrina espírita só tem 2 caminhos. Ou tu desce direto para algum lugar, ou tu sobe para algum lugar. Mas quando os foguetes chegaram na Lua, antes de pousar na Lua, os indivíduos conseguiram concluir fisicamente, pela observação, que o infinito vai para cima, o infinito vai para baixo, o infinito vai para os lados, direita e esquerda. E agora? Onde fica essa região, afinal de contas? Quando começarem a navegar nos planetas acima do planeta Terra, e agora como é que fica? Já que essa região que nós estamos destinados a alguns, pouquíssimos, né? A frequentar, que era o céu, ficava acima. E outro lugar que todo mundo, né, eu espero que nenhum de nós vá para esse lugar, né, porque ficar caindo a vida toda não dá certo. É melhor a gente criar asas e voar. É possível? É, desenvolvendo as virtudes. Então o Espiritismo vem nos falar da imortalidade da alma. A nossa natureza, se nós somos espíritos, de que categoria? Da 3ª categoria, da 2ª categoria, da 3ª categoria. A vida futura, o que é que nos espera? O porvir da humanidade. Para onde vai a humanidade? Nós vimos aqui que a humanidade, nós somos parte da humanidade. Se nós pegarmos o espírito, como Bezerra de Menezes, mais próximo que nós, é um espírito que, sendo parte da humanidade, está numa condição moral muito superior à nossa e outros tantos espíritos. No livro dos Médiuns, nós vamos encontrar o 2º livro da codificação, onde Allan Kardec vai tratar exatamente de outra questão muito sensível das relações humanas. Como é que nós nos relacionamos com os espíritos?
e como é que os espíritos se relacionam conosco e das consequências desta relação com o mundo espiritual. Ele chamou das dificuldades que se pode encontrar na prática mediúnica. E existem dificuldades? Existem. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec chama a atenção que um dos desafios maiores ao se lidar com a mediunidade são devido aos processos obsessivos. Porque a conduta mediúnica nos vinculará a uma das 3 categorias dos espíritos. Com quem é que nós nos vinculamos? Lá no Livro dos Médiuns, nós vamos aprender acerca desta mecânica de como lidar com os espíritos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a 3ª obra da codificação, esta obra lança luz sobre as massas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo. Então, os espíritos vêm nos falar, vêm nos relembrar, vêm nos ensinar, vêm tirar o véu, né, dos mitos com os quais estavam ocultos os verdadeiros ensinos do Evangelho de Jesus. Então, das diversas circunstâncias, vem nos ajudar a entender um pouco sobre a dor, sobre o sofrimento, por que eu sofro, qual é a causa do meu sofrimento. É do momento presente, é das existências anteriores. Então, esta obra também é que nos traz esse consolo para o melhor entendimento e lidar com as dificuldades da nossa vida material e projetar também a nossa vida futura. No livro Céu e Inferno, acabei já no início falando um pouco antes, exatamente aprofundando a visão sobre a vida após a morte. Nesta obra, embora nas outras também esteja presente, Allan Kardec dedica 2 partes do livro. Uma parte do livro vai falar com os espíritos felizes. Ele evoca os espíritos e os espíritos vêm em sua evocação para dizer das realidades da sua condição no mundo espiritual. Mas ele também evoca os espíritos infelizes. E no momento em que os espíritos dizem para Allan Kardec, nas outras obras também vai encontrar alguns relatos da sua condição, se eles são felizes ou se eles são infelizes. E qual é a causa de eles estarem felizes ou de eles estarem infelizes? E como se deu o processo de desencarnar para pessoas de diferentes tipos de caráter. Uma pessoa do bem, uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. A desencarnação dessas 2 grandes almas é a mesma para aqueles irmãos que, lamentavelmente, esqueceram que o mundo espiritual existe, esqueceram que o bem existe, é o mesmo processo? Não. Ao chegar o momento da desencarnação, o povo sintetizou dizendo, tal vida, tal morte. Do jeito que foi a vida, vai ser a morte. Portanto, não vai existir nem condenação e nem vai existir promoção gratuita. Aqueles que vão, tem uma expressão romana que diz, aqueles que vão desencarnar te saúda, Jesus. Era assim que eles entravam naquele momento, naqueles ambientes dos jogos da época, em que os primeiros cristãos eram submetidos àquelas torturas. Então, quando eles chegavam, como é que é aquele negócio mesmo? Eu esqueci. Quando eles chegavam naquelas arenas, era uma expressão comum romana, Ave Cristo. Aqueles que vão morrer te saúdam, Jesus. E eles desencarnavam na grande maioria das vezes, antes que as atrocidades humanas ocorressem, eles eram tirados do corpo. E os criminosos, que são nossos irmãos também, que passam pela vida, lamentavelmente, apenas pensando em suas angústias, suas existências, suas dificuldades de se ajustarem à lei divina. Como é o desencarne dessas criaturas? Elas vão falar sobre isso com Allan Kardec lá no livro O Céu e o Inferno. No livro A Gênese, que é o último livro da codificação, Allan Kardec tem um diálogo com os espíritos acerca da gênese planetária e também da formação de outros planetas e da nossa própria formação. Então, a obra que ela tem um caráter mais científico, mais condensado, e que aborda justamente o estudo de 3 pontos básicos. A gênese, a explicação dos milagres e as predições dos fenômenos espíritas, com destaque para os temas caráter da revelação espírita. Então, qual é o objetivo da doutrina espírita? Allan Kardec escreveu só estes livros? Não. Só para vocês terem ideia, olha a quantidade de obras que foram escritas por Allan Kardec. Algumas dessas obras nós temos acesso, é comum, a exemplo dos 5 livros da codificação, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que depois ele condensa para formar o livro dos médiuns, Viagem Espírita, em 1862,
Por isso que nós temos a visita da caravana. A caravana é formatada neste modelo. Foi Allan Kardec que saiu visitando as casas espíritas naquela época para saber sobre o movimento espírita na França e nos países vizinhos. O que é o espiritismo? Parte da nossa fala está conectada com esta obra. E a coletânea da Revista Espírita. A coletânea da Revista Espírita é exatamente o cotidiano de Allan Kardec lidando com as tratativas com os espíritos. É uma coleção que vale a pena a gente incluir em nosso hábito de leitura. A doutrina espírita está fundamentada em quê? A doutrina espírita está fundamentada, de modo geral, no seguinte princípio. Quais são os princípios básicos do espiritismo? Da existência de Deus e que só existe um único Deus, que é bom, que é justo, que é misericordioso. Deus que é criador do universo. Tudo que existe, que possa ser concebido ou não pela mente humana, foi criado por Deus. E ele pergunta, onde é que eu posso encontrar provas da existência de Deus? Ele diz que é no axioma, não é numa regra. Tudo aquilo que não é obra do homem, logo é obra de Deus. A existência e imortalidade do espírito. Então nós sabemos que o espírito foi criado por Deus e que nós não somos morríveis. Quem é morrível é o corpo. O espírito é indestrutível. Uma vez que Deus nos criou, nós vamos viver a eternidade. Defesa da reencarnação. Se nós estudarmos as filosofias hinduístas, algumas filosofias egípcias, as filosofias orientais, chinesas e japonesas, nós vamos encontrar princípios de análise da reencarnação. Eles são povos reencarnacionistas. Se eles não foram contaminados por outras filosofias, logo como base de formação cultural é exatamente a crença na reencarnação. Uma questão fundamental do espiritismo é que nós fomos criados todos simples e ignorantes. Então nós não fomos criados em um dado momento com defeitos. E Deus mandou a gente voltar para refazer. Então nós não fomos criados como anjos. E também não fomos criados como demônios. A condição de angelitude não é uma graça. Ninguém alcança a angelitude por graça. Alcança a perfeição do espírito por esforço e por empenho. E enquanto não alcança a condição de espírito puro, nós vamos marchando, buscando esse processo de evolução. Comunicação com os espíritos. Muitas doutrinas, outras filosofias religiosas, elas também acreditam na comunicação dos espíritos. Mas quem são os espíritos que se comunicam conosco? Todo e qualquer espírito pode se comunicar conosco, desde que nós tenhamos sintonia com esses espíritos, desde que haja as condições favoráveis para a comunicação dos espíritos, desde que haja permissão de Deus para que eles se comuniquem conosco. Então, a comunicação com os espíritos, de acordo com as experiências que nós temos, as inúmeras obras, não apenas da codificação com obras auxiliares, provando exatamente esta possibilidade concreta de comunicação com os espíritos. O que levou Kardec, inclusive, a perguntar se os espíritos nos influenciam. E ele vai dizer, ouvindo os espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes, se nós não orarmos, não vigiarmos, nós podemos ser conduzidos pelos espíritos. A pergunta é, com que espírito nós queremos nos relacionar? E da lei de causa e de efeito, que Jesus sintetizou dizendo o quê? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E o espiritismo, o que é? É ao mesmo tempo uma ciência de observação, porque analisa os fatos. Qualquer fato que ocorra nas relações nossas com a casa espírita, ela está sujeita à nossa análise. Se nós vamos conseguir compreender ou não, aí é outra coisa. Aí vamos ter que ter um esforço de estudo, de pesquisa, para tentar entender. Todo fenômeno espírita é compreensível? Porque nenhum fenômeno espírita está fora das leis de Deus. Todo fenômeno está subordinado às leis naturais. O próprio espírito, ele é parte da natureza. Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos que o espírito é uma das forças potentes da natureza. E muitos fenômenos estão exatamente vinculados à manifestação desses espíritos. Então, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Aqui também merece de nós uma reflexão. O espiritismo trata da natureza, quem eu sou, qual é a minha condição de espírito, terceira ordem,
segunda ordem, primeira ordem. Qual é a minha origem? A minha origem eu já sei. Quem me criou foi Deus. E das relações com o mundo espiritual. Das manifestações dos espíritos, não é apenas para o nosso bel prazer, não é uma diversão. Da comunicação com os espíritos resulta um convite muito lógico, que é as consequências morais da comunicação com os espíritos. Cada vez que o benfeitor chega aqui aos sábados, ele não vem aqui simplesmente que não tem o que fazer, vocês também não têm o que fazer, então se reúne aqui porque ninguém tem o que fazer. Não é isso. Não é simplesmente para receber os benefícios materiais. Também não é isso. Existe daí uma consequência, um convite, e há sempre esse convite para que a gente possa fazer esta análise dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das consequências da nossa ação, das nossas escolhas, do nosso saber qual é o projeto de vida que eu estou propondo quando chegar a hora de concluir a existência física. O que é que eu espero? O que é que eu estou planejando? Deixa a vida me levar? Não deixa a vida nos levar. Se a vida materialista nos levar, o lugar vai ser o abismo. Vai ser as zonas purgatoriais. E nós vamos sofrer. Porque é lá que nós vamos encontrar esse povo exatamente que deixou a vida levar. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, de novo, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, e, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Então, ela é essa ciência de observação e que também nos faz essa provocação. O Espiritismo como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Nós não estamos aqui, nós viemos aqui nessa tarde, pela misericórdia de Deus, pedir que os bons espíritos nos assistam. Pedir o socorro, a assistência, a inspiração, a orientação. Disto se estabelece essa relação. Essa relação ela pode ser exitosa ou não. Ela vai depender do estado de receptividade com que eu me coloco para receber as coisas do mundo espiritual. Nós estamos num espaço que é sagrado. Então nós precisamos tratar o espaço sagrado com essa condição. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Prece para início das reuniões. Rogamos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos permita, nesse instante, evocar os bons espíritos. E mais à frente ele diz que no coração de nenhum de nós, haja espaço para contrariar os objetivos com os quais nós estamos aqui. Então o espaço é erguido como um espaço de laboratório espiritual das experiências que são realizadas para nos socorrer. É uma escola porque nos propicia reflexões, oportunidades para reaprender sobre o Evangelho, e ao mesmo tempo é uma oficina de trabalho, porque irmanados, todos nós juntos, nós podemos mais. O médio Danilo não é a pessoa responsável pelo trabalho. O trabalho é da responsabilidade de todos. Quanto mais nós nos unirmos com o mesmo objetivo, mais nós vamos alcançar condição, como nós ouvimos da música falar, Jesus é o nosso amigo e Jesus é o nosso irmão. Mas Jesus conta conosco e precisa de nós para que o trabalho seja realizado. Cada um aqui é importantíssimo. Ninguém aqui, mas eu sou simples, humilde, eu sou uma velhinha com ela apagada. Antes de você apagar, continue então contribuindo. Continue acesa. Continue iluminando. Continue dando sua contribuição do pensamento sincero e verdadeiro com as coisas sagradas do Espírito. Porque é aí que nós vamos entender que nós todos somos chamados a contribuir. Por isso eu perguntei no início. O Espiritismo tem uma contribuição para o progresso da humanidade. E qual é a contribuição que eu tenho, que eu acolho do Espiritismo na minha vida? Quem sou eu antes de ser espírita? E o que é que eu pretendo ser enquanto espírita? Qual é a minha contribuição lá para a sociedade? Porque nós não somos representantes de uma doutrina nova. Nós estamos há 168 anos nesse planeta enquanto instituição organizada através da literatura espírita. Nesses 168 anos, segundo o IBGE, no último censo, aponta que existe aproximadamente 20 milhões de espíritas no Brasil. Vocês acham que é pouco ou é muito? É muito? No planeta existe 8,5 bilhões de pessoas que se dizem cristãs, são mais ou menos 2,5 bilhões de cristãos. Emmanuel diz que é urgente a necessidade de
evangelizar o planeta, mas ele não pode ser apressado. E Jesus disse que se nós pegarmos na charrua, não devemos olhar para trás, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que os últimos são os chamados. Os últimos chamados, diz os Espíritos, são os espíritas. E se os espíritas são os últimos chamados em função dessa filosofia nova, a nossa tarefa também é grandiosa. Mas nós não faremos movimentos revolucionários pela arma, pela imposição, pela força, pela competição. Nós faremos a grande transformação pela vivência do Evangelho. Nós devemos ser reconhecidos, diz o Evangelho, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E não é amar aqui na casa espírita que é fácil. Porque que todo mundo aqui está todo mundo calmo, tranquilo, não é todo mundo sossegadinho aí. O desafio começa quando sair daquela porta. Quando eu chego em casa, nas relações da família, quando eu estou no ambiente de trabalho, nas relações com aqueles que lutam pelo pão de cada dia, como eu. Daqueles que daqui a pouco nós vamos para casa, vamos retornar e vamos encontrar um trânsito super violento. É uma fragilidade muito grande hoje as relações sociais, porque as pessoas estão com alto estresse e com uma resistência muito pouca das relações de educação, de humanidade. Então, é nesse momento, nesse confronto e nesse conflito com os desiguais, é que nós precisamos entender que esses 20 milhões, e certamente muitos de nós aqui fazemos parte, certamente talvez todos, somos nós que somos convidados a implantar na Terra o reino dos céus. E se nós não nos entendermos como espíritos, aí fica tudo mais difícil, porque nós vamos passar a disputar com o mundo material as vantagens do mundo material, mas tudo passa. Ao chegar a morte, ao chegar o dia de retornar ao plano espiritual, nós não vamos levar nenhum título, não vamos levar nenhum recurso, vamos chegar do jeito que nós somos ao mundo espiritual. E aí eu concluo a fala de hoje, em que condição nós estamos nos preparando para chegar? É como a realeza terrena ou é como a Condessa Paula? Saúde e paz a todos. Muito obrigado pela atenção.